A gente está na semana da Páscoa e certamente vocês ouviram falar bastante sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. A questão não é se você ouviu falar, a questão é se você entendeu e se isso afetou a sua vida, o quanto isso afetou a sua vida, o quanto isso mudou a sua vida. Na verdade, eu creio que há dois tipos de pessoas que dizem crer em Jesus. Dois tipos de pessoas que dizem crer em Jesus. É raro, especialmente numa igreja, encontrar pessoas que dizem não crer em Jesus. Mas dos que creem, tem dois tipos. Aqueles que creem na ressurreição de Jesus e aqueles que não creem na ressurreição de Jesus. Aqueles que acham que a encenação aqui é só uma ilustração de algo geral que acontece na vida. E há aqueles que acreditam que Jesus realmente está vivo, está interessado na nossa vida, em lutar pela nossa vida. E hoje à noite eu quero que você saia daqui respondendo essa questão. Aliás, duas questões. Você crê na ressurreição de Jesus? E, em consequência dessa resposta, isso mudou a sua vida? A ressurreição de Jesus mudou a sua vida? Mateus capítulo 16, vamos abrir lá. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o finalzinho, último capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos 16, de 1 a 8 inicialmente. Marcos 16, 1 a 8. Diz assim o texto bíblico: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra preciosa. Obrigado por esse fato histórico que mudou a nossa vida, que continua a mudar a nossa vida. E eu creio e eu peço ao Senhor que continue a transformar outras vidas hoje à noite aqui. Convence-nos, Deus, dessa verdade preciosa.
de que o Senhor Jesus venceu a morte e que Ele nos deu essa preciosa herança a todo aquele que nele crê. Por isso, te agradecemos, Senhor, por termos o privilégio de proclamar essa esperança àqueles que estão aqui hoje. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Os discípulos viveram uma semana de intensas emoções, não é? Uma semana antes da ressurreição, Jesus estava entrando em Jerusalém, sendo aclamado como rei, futuro rei, como possível rei, como um Messias, o libertador. No domingo anterior, que a gente chama de Domingo de Ramos, estava lá Jesus entrando e pela primeira vez de uma forma eufórica, em Jerusalém, Jesus estava sendo aclamado pelo povo. Eu imagino o coração dos discípulos ali, finalmente ele está sendo reconhecido. Finalmente estão vendo quem é o Messias, que ele, Jesus, é o Filho de Deus. Nos dias seguintes, outras pessoas também viram aquela aclamação a Jesus e não gostaram. Os líderes religiosos, fariseus, saduceus e a turma toda resolveu se posicionar contra Jesus. E a gente tem alguns embates narrados no final dos evangelhos, onde de várias formas tentaram pegar Jesus em alguma questão, em alguma situação, tentando incriminá-lo. Segunda, terça, quarta-feira, dias de intenso debate em relação à pessoa de Jesus. Perguntas genéricas, mas a intenção era sempre incriminar Jesus. Na quinta-feira, os discípulos ficam ocupados preparando a ceia. Era a noite que antecedia a Páscoa. E era a noite especial para o judeu, onde aquele jantar marcaria o momento da lembrança da libertação do Egito. A Páscoa vinha de lá, da passagem, libertação do Egito. E eles iam celebrar naquela noite, então tinha todo um preparativo. Jesus falou: olha, vão em tal lugar, tem um lugar reservado, preparem tudo lá, deixem tudo pronto. Era um jantar cerimonial, havia muitas coisas específicas. O tipo de pão que era comido, o tipo de ervas, de verdura que era ingerido, o vinho e as carnes, tudo tinha que ser cuidadosamente preparado. E eles estavam preocupados com aquilo tudo. E aquela noite, talvez tenha sido a noite em que Jesus falou com maior intimidade com eles. Falou com maior cuidado de quem ele era e do que ia acontecer nos próximos dias. Jesus estava preparando os discípulos para momentos que eles estariam separados dele. Naquela mesma noite, Jesus é preso. Naquela mesma noite, os discípulos são dispersos. Correm, fogem, são espalhados. No dia seguinte, Jesus é torturado e crucificado e morto. O sábado foi de enorme tristeza. Jesus não estava mais com eles. Mas no domingo, de novo as emoções mudam. Jesus ressuscitou. Será que é verdade? Ele ressuscitou mesmo?
Ou será que essas mulheres endoideceram? Será que estão vendo coisas? Nós também vivemos conflitos. Há momentos da vida em que esses conflitos emocionais se intensificam. Dá para imaginar lá a família do Everton, que perdeu o pai. Que momento difícil, de uma maneira inesperada. Dá para imaginar muitas famílias lá em Moçambique que continuam vivendo momentos difíceis para sobreviver depois que passou a tempestade lá. Dá para imaginar o luto e a tristeza de muitas famílias no Sri Lanka hoje, onde houveram vários ataques contra igrejas cristãs e contra hotéis onde haviam cristãos hospedados. 200 mortos. 200 famílias enlutadas. Num paizinho desse tamanho. Eu não sei quais são as suas emoções. O que você tem vivenciado nesses tempos. Mas independente de quais têm sido os seus conflitos, suas lutas, as emoções que você tem vivenciado, eu quero dizer algo que pode mudar completamente a maneira de vermos ou de lidarmos com as nossas emoções. Eu quero dizer para você que o fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos muda tudo. A morte de alguém, de início, é desesperador. Mas aquele que tem Jesus, que tem a certeza de um relacionamento com Deus, a morte não é mais desesperadora. Se é, tem algo de errado com a sua fé. Se é, a ressurreição de Jesus não tem efeito na sua vida ainda. Talvez você não creia. Talvez você diz que crê. Mas tem que mudar a maneira da gente ver a morte. Os discípulos lá estavam naquela mistura de será que ele ressuscitou mesmo ou não? Será que eu posso ter certeza disso? Será que eu posso ter certeza da vida eterna? Era o conflito deles ainda. E dentre eles está Pedro, talvez aquele que mais sofreu emocionalmente com toda essa questão, por ter negado Jesus. O peso que ele carregava era enorme, de culpa, de tristeza. E talvez haja aqui entre nós pessoas que estão carregando um peso enorme de culpa, de tristeza, por terem cometido algo errado, algo que desagrada a Deus ou que desagrada a você mesmo, ou que vai machucar ou magoar a sua família ou as pessoas que você ama. E eu quero dizer para você que da mesma forma como a ressurreição de Jesus mudou tudo na vida de Pedro, em relação aos seus traumas e tristezas e conflitos, a ressurreição de Jesus pode mudar tudo na sua vida aqui hoje, ajudando você a lidar com essas perdas, ou com esses erros, ou com essas frustrações. O Evangelho de Marcos, que a gente leu, foi escrito por Marcos, um dos discípulos, mas ele também é conhecido como o Evangelho de Pedro, porque
Pedro, durante muito tempo, esteve com Marcos. Foi a influência maior na vida de Marcos. Posteriormente, Paulo também. Provavelmente, foi Pedro quem orientou ou deu detalhes do que Marcos escreveu aqui. E o único evangelho que cita essa frase, que está aí no versículo 7, é Marcos. E a frase que chama atenção é: dizei a seus discípulos e a Pedro. Quando o anjo que estava dentro do sepulcro, anunciando que Jesus havia ressuscitado, falou com os discípulos, falou com as mulheres que chegaram lá, ele disse: vão lá e digam aos discípulos e a Pedro. Havia uma mensagem específica para Pedro, uma menção do nome dele. Eu não sou vidente, nem profeta nesse tipo de que se faz por aí hoje, mas eu quero dizer para você que há uma mensagem específica para você aqui hoje. Eu não vou citar seu nome. Você precisa ouvir Deus falar o seu nome. Deus chamar você e dizer: vai e diga para fulaninho, eu tenho uma mensagem para ele. E eu quero dizer para você que a mensagem que Deus tem para a gente é: Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele não está mais entre os mortos. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Será que isso mudou a vida de Pedro? Será que isso pode mudar a nossa vida? Anos depois, muitos anos depois, Pedro escreveu uma carta. E ele menciona o valor da ressurreição de Jesus. Eu quero que você abra lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Logo na introdução da carta aí, na oração inicial, Pedro diz assim, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está dizendo que nos regenerou para uma viva esperança, que nos gerou de novo, que nos deu vida para uma viva esperança. Pedro se sentia morto, acabado. Por isso ele pode dizer, com toda a autoridade, Ele nos deu vida de novo, porque eu estava morto. Ele reacendeu a esperança que tinha morrido. Eu tinha perdido a força, a vontade, a esperança. Mas Ele, a ressurreição dEle, fez isso brotar de novo. A vida não acaba aqui. Jesus pregou na sua ressurreição. A vida não é só isso aqui. A vida não se restringe a este mundo. Isso é só o começo. Por isso a ressurreição foi tão importante para Pedro. E o Senhor, ao vencer a morte, não venceu só a morte dele, mas Ele abriu um caminho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus venceu a morte e o pecado. O meu pecado, o seu pecado. Foi vencido. Não só perdoado, mas vencido na ressurreição.
a derrota de Satanás e o poder do pecado foram derrotados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, eu quero que você abra lá. Lá no finalzinho do capítulo 15, versículo 54 em diante. 1 Coríntios 15, 54. Paulo, ao falar sobre a ressurreição, esse capítulo todo aqui, o capítulo 15, está falando sobre ressurreição, a importância dela. E no final ele diz, 54, e quando este corpo corruptível, meu corpo, o seu corpo, corruptível, vai se corromper, vai se desgastar, vai se estragar, vai apodrecer, vai voltar ao pó. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando ele finalmente tomar formas eternas, que não vão mais se desgastar, não vão mais se estragar, não vão mais apodrecer, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando que nos dará a vitória. Ele está falando que nos dá a vitória. Hoje. A vitória sobre a morte é conquistada para todo aquele que crê. Então, o medo da morte não pode mais trazer pavor sobre você. Não pode mais trazer preocupação sobre você. Porque Jesus já venceu. O que a gente faz agora é simplesmente esperar a imortalidade, esperar a vida eterna, a incorruptibilidade, a vida para sempre com Deus. Isso tudo por causa da ressurreição de Jesus. Os nossos conflitos emocionais, e talvez o principal deles, a morte, encontram uma resposta contundente de Jesus. Você não tem mais poder sobre nós. Ó morte, cadê a tua ameaça? Ó morte, cadê o teu pavor que infligia às pessoas? Morte, você não me impõe mais medo. Acabou o medo. Porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Para todo aquele que nele crê. Você não tem mais que temer a morte. Hoje de manhã, a gente lê um texto aqui de João capítulo 16. Eu quero ler só 3 versículos. João 16, 20 a 22. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus está dizendo para os discípulos, antes de ser preso, morto, ele está dizendo: vocês passaram por grande tristeza. Serão momentos difíceis, mas serão momentos passageiros. A tristeza que vocês vão vivenciar vai passar. E o mesmo Jesus fala para a gente hoje. A tristeza que você está vivenciando hoje, as dificuldades, as lutas, vão passar. Mas a alegria que eu tenho para vocês, ninguém poderá tirar.
nada poderá tirar de vocês, nem a morte. A gente tem que escolher a vida que Jesus promete, eterna, onde a alegria dele ninguém pode tirar, ou a vida que você quer viver aí, longe de Deus. Que talvez você desfrute de momentos de alegria, mas a tristeza e a morte virão. E sem Jesus, a gente é derrotado. Mas como diz o texto lá de 1 Coríntios, com Jesus, Ele nos dá a vitória. A morte perdeu a sua força, perdeu o seu poder sobre você, que crê na ressurreição de Jesus. Você crê na ressurreição de Jesus? Sua vida mostra isso? Especificamente aqui, os seus sentimentos em relação à morte mostram isso? Que você crê na ressurreição? Uma segunda coisa que eu quero enfatizar aqui agora. Além desse conflito de emoções que a gente vive hoje, existe um conflito no estilo de vida que a gente adota. Porque a nossa vida precisa mostrar Jesus. Precisa mostrar que nós cremos que Ele está vivo, que Ele está aqui hoje, que Ele está à direita do Pai, que Ele jamais vai nos deixar. Se isso é verdade, alguma coisa precisa refletir isso na nossa vida. Não é possível dizer isso e continuar vivendo minha vidinha normal. Voltando lá para o texto de Marcos 16, ainda no verso 7 que a gente mencionou, quando o anjo diz para as mulheres, ele diz assim: ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Veja que é uma ordem de fazer alguma coisa. Vão e falem. É interessante que isso se repete no capítulo. Vai comigo aí se você está com a Bíblia aberta. Verso 9. Jesus aparece a Maria Madalena. E ao aparecer para Maria Madalena, veja o resultado, verso 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Imediatamente o que ela fez foi, saiu para contar. Jesus ressuscitou, Ele apareceu para mim. Eu o vi. No versículo 12, ele fala de 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, a gente sabe isso em outro texto. Jesus aparece a eles. O resultado, verso 13: e indo eles, o anunciaram aos demais. De novo, o resultado foi, eles foram anunciar. Foram falar, Jesus ressuscitou. Mas em todas essas pessoas, tanto no verso 8, finalzinho do verso 8, de medo nada disseram a ninguém. No verso 11, estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. No verso 13, mas a estes 2, eles também não deram crédito. Então, foram anunciar, falaram, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, mas os discípulos não creram. Os discípulos, nós, não é novidade os discípulos não crerem na ressurreição.
Mas Deus não desistiu deles. Mandou as mulheres, mandou Maria, mandou os dois e foi lá. A partir do verso 14, diz que Jesus apareceu a eles. E eu quero ler esse trecho com vocês. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Jesus não chegou mansinho, ele chegou dando uma dura. Vocês não creem que eu ressuscitei, não é? Eu mandei 1, 2, 3, e vocês não creem. Sabe, o que é necessário Jesus fazer para nós acreditarmos na sua ressurreição? Quantas vezes, quantas pessoas Deus mandou dizer para você que Ele ressuscitou e você ainda não crê? O que é necessário? Será que é necessário que o Senhor venha pessoalmente e diga: eu já mandei não sei quantas pessoas e até agora nada? Como é que você pode continuar vivendo a sua vida não acreditando que eu venci a morte? O que é que eu preciso fazer para provar para você? Será que vamos ter que tomar uma dura, uma bronca de Deus para acreditar que Jesus ressuscitou? Mas ele continua aí na leitura. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, de novo, olha, as primeiras mulheres que ouviram, a ordem foi: ide e anunciai. Para Maria Madalena foi: correndo e disse para os discípulos. Aos dois do caminho eles correram e disseram: ele ressuscitou. E agora Jesus diz para eles, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A ressurreição de Jesus tem que levar-nos a sermos testemunhas desse fato. Vai fazer com que a gente chegue para outros e diga: ele ressuscitou. E tem mais. Eu tenho que dizer: ele ressuscitou, e isso muda tudo. E isso muda tudo. Eu li algum tempo atrás, terminei de ler recentemente, um livro antigo chamado Livro dos Mártires. Foi escrito em 1560, 1570 esse livro. Imagina só, tem 500 anos que foi escrito. E ele narra a história de muitos mártires da igreja cristã. Desde os apóstolos até a Reforma, por volta de 1550. Ele ainda narra pessoas que estavam sendo mortas. O autor do livro mesmo era refugiado em outro país. Ele era inglês, mas vivia em outro país. E ele diz algumas situações. Eu não vou citar muitas aqui, mas uma delas, duas talvez, eu quero mencionar para vocês. Ele disse de um casal que foi conduzido para a fogueira. Eles foram acusados de ser hereges porque liam a Bíblia e acreditavam que a celebração da ceia era um ritual e não o corpo de Jesus de verdade que estava lá. Por isso eles foram queimados na fogueira. E quando as chamas começaram a subir, a esposa gritou em desespero. E aí o marido virou para ela e disse: logo nós estaremos à mesa com o Senhor Jesus. Alegre-se, a nossa hora está chegando.
E ela parou. E o texto diz que ela abriu um sorriso naquela hora. Porque ela acreditava na ressurreição. Isso muda tudo. Sabe uma coisa marcante? Onde você vê a diferença naquele que acredita na ressurreição e aquele que não acredita, é na hora da morte. Quando você vai em um sepultamento de alguém que não conhece a Deus, que estava longe de Deus, você vê nas pessoas, nos parentes próximos, o desespero. Aquela separação, nunca mais eu vou vê-lo. Especialmente na hora que vai sair o caixão, não é? O desespero de nunca mais eu vou encontrá-lo. Aquele choro convulsivo. Agora, quando você vai aonde as pessoas acreditam na ressurreição, não há esse desespero. Há a ideia de nós nos encontraremos de novo. Nós voltaremos a nos ver. Não é mais hora de desespero, é hora de esperança. É isso que a ressurreição faz. Crer na ressurreição tornou a morte não mais ameaçadora. Jesus venceu a morte. Ela não é mais definitiva. Volte para sua casa hoje. Não mais o mesmo. Se alguém perguntar para você, por que que você está mais tranquilo? Por que que você está mais confiante? Por que diante da situação difícil você não se desespera? Aí você pode dizer, porque Jesus ressuscitou e isso muda tudo. Você acredita nisso? Eu creio nisso. E isso muda tudo. Mudou na minha vida. E certamente vai mudar na sua vida. Agora não é fazer encenação, mas creia. Entregue a sua vida ao Senhor, de todo o seu coração, e creia no que Ele disse. A morte não tem mais poder. Agora você pode desfrutar de paz, mesmo no meio da notícia ruim. A paz vai guardar o seu coração, e aí a oportunidade vai aparecer. Ele ressuscitou, e isso muda tudo. Nada do que nós fazemos para Deus é em vão. E o melhor versículo que retrata isso, quando fazemos para o Senhor, é o último versículo do capítulo da ressurreição. O que faz tudo valer a pena é que Jesus ressuscitou. Olha lá no 1 Coríntios 15, 58. Esse é o capítulo da ressurreição, ele fala sobre ela o tempo inteiro. E aí chega no 58, ele diz uma frase que a gente usa em diferentes situações. Mas a gente não diz que foi por causa da ressurreição. E foi. O capítulo todo está falando disso. Então quando ele chega no 58, ele diz: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não foi, não é e nunca será em vão, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive. Isso muda tudo. Você crê que Jesus ressuscitou?
Sua vida mostra isso? Se eu creio que Jesus ressuscitou, isso muda tudo. Eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus. E se você tem a fé no Cristo ressuscitado. Se você não tem, por que não tomar essa decisão hoje? Eu quero crer, Senhor, me ajuda. Os discípulos tiveram enorme dificuldade para crer na ressurreição. Talvez você também tenha. E se você, depois de 1, 2, 10, 20 pessoas falarem para você que Jesus ressuscitou e você ainda não acredita ou não vive essa verdade, fale com o Senhor: Senhor, eu não consigo acreditar. Me mostra, me convence, Senhor. Eu quero crer. Porque a sua vida precisa mudar quando você crê. Fale com Deus no seu lugar agora. Feche seus olhos. Diante do que você ouviu da palavra de Deus, peça ao Senhor, ou confesse ao Senhor, ou diga ao Senhor: eu creio. Ou confesse: Senhor, eu não consigo crer, mas eu quero. Eu quero que a minha vida seja outra. Eu não quero mais que a morte traga medo. Nosso Deus, te entregamos cada vida preciosa que o Senhor trouxe até aqui, que o Senhor colocou no coração o desejo de estar aqui. Obrigado por termos o privilégio de anunciar que o Senhor está vivo e que isso muda tudo na minha vida e pode mudar tudo nessas vidas também. Por isso, Deus, aquele que ainda é incrédulo, ainda não tem confiança de que o Senhor venceu a morte, pelo teu Espírito, pelo poder do Senhor, convence esse coração, essa vida, Senhor. Seja aqui agora, seja onde for, mas Deus continua falando a esse coração da realidade da tua vitória. Ainda em oração, se você é um desses que quer crer em Jesus, que Jesus ressuscitou, você quer deixar o medo da morte de lado, de vez, mesmo que você ainda tenha dúvidas, mas você quer crer, eu quero orar por você. Eu quero que você levante aí no seu lugar, dizendo: eu quero crer. Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas me ajude. Ore por mim. Ore comigo. Eu quero confiar na ressurreição de Jesus, porque eu creio que isso pode mudar a minha vida. Fique de pé que nós vamos orar por você. Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante na nossa vida, em que a gente é confrontado pelo Senhor. Ajuda aqueles que estão aqui precisando agora de fé,
precisando crer, precisando confiar no Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que não conseguem crer. Por isso, Deus, por misericórdia de nós, continua a falar a esses corações, Deus, da realidade do Senhor, da Tua presença, da Tua vitória sobre a morte. E que essa vida foi estendida a cada um de nós. Dá-nos convicção, Senhor. Aqueles que já creem, mas não têm vivido isso, levanta-os, Deus, agora. Levanta-nos para que vamos a outros para dizer que o Senhor ressuscitou. Que o nosso testemunho mostre isso. Que as pessoas vejam o Cristo vivo em nós. Através de nossas atitudes, de nossas palavras, de nossas reações diante da dificuldade. Que o Senhor seja visto na vida dos meus irmãos, Deus. E que nós, como igreja do Senhor, sejamos fiéis representantes do Cristo vivo. Por isso te entregamos cada vida aqui preciosa nas tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.